Fronteiras, marés e máquinas perdidas que desafiam a lógica. Em poucos minutos, este vídeo leva o espectador de um vilarejo cortado por fronteiras até um mar que engole estradas e termina diante de uma máquina antiga que quase ninguém imaginava possível. Fronteiras que cortam casas em Baarle. Mostram um daqueles lugares em que o mapa parece uma piada interna entre países, enquanto a vida de quem mora ali segue com coisas simples, como comprar pão, levar criança à escola e discutir reforma na sala de estar. O vilarejo fica entre Bélgica e Holanda e é formado por pequenos pedaços de território que se encaixam como peças confusas de um quebra-cabeça antigo, resultado de acordos medievais que ninguém vivo hoje assinou, mas que ainda determinam onde cada placa de rua e cada poste de luz pertencem. Em várias esquinas, a linha que separa um país do outro cruza bem no meio das calçadas e atravessa o interior de casas e comércios, dividindo sala e cozinha em legislações diferentes, enquanto a família avalia em qual lado vai colocar a árvore de Natal para não esbarrar na marcação pintada no chão. Moradores contam que cresceram vendo números distintos nas portas vizinhas, mesmo morando debaixo do mesmo telhado, porque a porta considerada oficial de entrada define se o endereço está registrado como belga ou holandês e isso decide de qual prefeitura chegam os impostos, qual polícia atende primeiro quando alguém liga pedindo ajuda. A confusão ganha contornos ainda mais concretos em situações em que as leis dos dois países não combinam, como na época em que o horário de fechamento de bares era mais rígido de um lado e os donos simplesmente pediam para os clientes mudarem de mesa para continuar a noite dentro do mesmo salão, só que no trecho autorizado a servir bebidas até mais tarde, enquanto o relógio marcava a diferença invisível entre normas vizinhas. Durante períodos recentes de restrições sanitárias, o contraste voltou a ficar evidente quando moradores belgas enxergaram bares do lado holandês funcionando a poucos metros das janelas, enquanto do lado de cá havia regras mais duras, o que alimentou conversas amargas na fila da padaria sobre o absurdo de aceitar ou recusar pessoas com base em marcas de tinta no chão da mesma rua. Apesar desse histórico de regras desencontradas, o vilarejo se acostumou a viver como uma comunidade única, com duas bandeiras diferentes, em que crianças atravessam fronteiras várias vezes ao dia sem perceber porque a escola fica em um país e a quadra de esportes em outro, e em que o fato de a integração europeia ter facilitado a circulação transformou antigos pontos de controle em meras lembranças guardadas em fotos de guaritas desmontadas. Para quem chega de fora, a sensação é de caminhar por um labirinto de soberanias em miniatura, enquanto segue placas no chão com letras iniciais de cada país e observa detalhes que para os moradores já viraram paisagem de fundo, como o desenho das lixeiras públicas que muda de um lado para o outro, mesmo quando o poste é o mesmo e como algumas fachadas exibem bandeiras misturadas em dias de festa para mostrar que a identidade local pesa mais que a linha no mapa. Não é raro que turistas parem diante de casas conhecidas por terem a fronteira passando pelo meio da sala, tentem imaginar contratos de aluguel em 2 idiomas e riam ao descobrir que houve casos de comerciantes que aproveitaram diferenças de regulamentação para ampliar as vitrines na parte que consideravam mais vantajosa, enquanto o balcão do caixa ficava estrategicamente posicionado do lado com regras fiscais mais simples. A cidadezinha que reúne dezenas de enclaves acabou se tornando um exemplo vivo de como decisões políticas tomadas há muito tempo continuam influenciando pequenas escolhas diárias, como onde estacionar o carro ou de que lado da rua é melhor abrir uma farmácia. Sempre que uma nova regra nacional entra em vigor, os moradores voltam a olhar mapas detalhados da região para descobrir se a novidade atinge a casa inteira ou apenas metade da sala em que o sofá encosta na parede registrada em outro país. A estrada que o mar engole na Baía de Fundy. Uma estrada que desaparece 2 vezes por dia na Baía de Fundy mostra de forma quase teatral, o que significa viver perto de marés entre as mais altas do planeta. Quem passa por ali pela primeira vez tem a impressão de que a natureza está brincando com a ideia de fronteira entre terra e mar. Na costa atlântica do Canadá, entre as províncias de Nova Escócia e New Brunswick, a água entra e sai por um braço de mar em ciclos de pouco mais de 6 horas, atingindo diferenças de nível que podem se aproximar de 16 metros entre a maré baixa e a maré alta, enquanto em grande parte do mundo normal é algo perto de 1 metro de variação, que transforma praias locais em um cenário que muda de forma radical ao longo do mesmo dia. Em alguns pontos ligados ao continente por faixas de areia e cascalho, o caminho surge limpo e firme durante a maré baixa, permitindo que carros e pedestres atravessem caminhando sobre o que instantes antes era fundo de mar para visitar casas antigas, bosques e formações rochosas. Poucas horas depois essa mesma passagem some debaixo de vários metros de água salgada, obrigando quem ficou do lado de lá a esperar o próximo ciclo para voltar. Moradores acostumados a esse ritmo consultam tabelas de maré com a mesma naturalidade com que habitantes de grandes cidades conferem horário de ônibus.
Porque sabem que um erro de cálculo pode significar ficar preso em uma ilha durante a noite ou ver o carro coberto pela água que avança mais rápido do que um visitante distraído imagina quando olha para a extensão aparentemente calma da baía. Em dias de céu aberto, é possível observar os efeitos dessa variação extrema, não só na faixa de areia que aparece e desaparece, mas também na paisagem inteira, com barcos que em um momento, flutuam ao nível de cais altos em poucas horas, descansam inclinados sobre o fundo de lama grossa, esperando a água voltar, como se tivessem sido cuidadosamente posicionados ali por uma mão invisível que regula o movimento de milhões de toneladas de água em cada ciclo. Moradores que vivem de pesca e turismo repetem para quem chega aqui naquele pedaço de costa, a maré não é detalhe de paisagem e sim personagem central, que molda economias locais, define horários de trabalho, influencia rotas de navegação e cria fenômenos específicos, como ondas que sobem contra a corrente dos rios ou quedas de água que parecem inverter a direção quando o oceano empurra com força em direção ao interior do estuário. As forças que produzem esse espetáculo combinam um encaixe preciso entre o tempo que a maré leva para preencher a baía e o formato em funil do litoral, o que aumenta a altura da água a cada ciclo, de forma parecida com o que acontece quando alguém desloca, de um lado para o outro, a água de uma banheira com o ritmo certo ou empurra um balanço sem muita força, mas sempre no momento ideal, até que a amplitude fique impressionante. Para além das explicações físicas, a rotina de quem vive em vilarejos à beira dessa baía é marcada por cenas que parecem exageradas quando contadas à distância, mas fazem parte do cotidiano, como turistas que se distraem tirando fotos sobre o fundo de argila avermelhada e são chamados de volta com urgência por guias que conhecem bem a velocidade com que o mar retorna, ocupando o espaço aberto minutos antes, ou famílias que aprendem desde cedo a medir distâncias com o olhar para não avançar demais sobre áreas que logo serão cobertas por água gelada. Ao caminhar por uma dessas estradas temporárias, a sensação é de atravessar um território emprestado, em que cada passo depende do relógio e do movimento da lua. Para quem presta atenção nos detalhes, pequenos sinais reforçam essa ideia, como marcas escuras nas rochas indicando o limite máximo que a água alcança, cordas de barcos deixadas enroladas em posições estranhas em relação ao chão e placas discretas avisando que aquele caminho desaparece por completo 2 vezes todos os dias. A região mostra, de forma concreta, algo que em muitos lugares fica restrito a gráficos, previsões e avisos de marinha, ao revelar que a linha que separa firmemente terra e oceano em mapas escolares, na prática, pode oscilar dezenas de metros para cima e para baixo e vários quilômetros para frente e para trás, obrigando comunidades inteiras a conviver com um calendário próprio, ditado pela maré, que decide a hora em que se pode dirigir sobre o fundo do mar e o momento exato que qualquer atraso transforma em espera silenciosa até a próxima baixa. A máquina impossivelmente moderna de Anticítera. Uma máquina de bronze corroída, retirada do fundo do mar perto de uma ilha grega no início do século passado, mudou a forma como muita gente imagina o conhecimento tecnológico da antiguidade e hoje é conhecida como um dos objetos mais enigmáticos já encontrados em arqueologia. A peça ficou famosa com o nome de mecanismo de Anticítera porque foi encontrada em um navio naufragado nas proximidades dessa ilha e durante muito tempo, parecia apenas um bloco compacto de metal e madeira, até que estudos mais cuidadosos revelaram engrenagens finas, dentes alinhados com precisão e inscrições em grego antigo que sugeriam um propósito muito mais sofisticado do que o de um simples instrumento de bordo. Pesquisadores passaram décadas combinando fragmentos, fotografias, raio-x e reconstruções em maquetes e modelos digitais até chegar à conclusão de que aquele conjunto de discos e rodas dentadas funcionava como uma espécie de calendário astronômico, capaz de indicar posições aproximadas do Sol, da Lua e possivelmente de alguns planetas conhecidos na época, além de prever eclipses com base em ciclos já observados por astrônomos antigos. Ao observar a frente do aparelho, é possível imaginar um usuário girando uma manivela ligada a uma engrenagem principal, que movimentaria ponteiros sobre escalas circulares marcadas com signos do zodíaco e nomes de meses, enquanto o verso exibia mostradores menores dedicados a ciclos específicos ligados a fases da Lua e a eventos periódicos, como competições atléticas em grandes cidades do mundo grego, mostrando que aquele objeto condensava, em poucos centímetros, uma forma compacta de olhar para o céu de maneira ordenada. O que mais chama atenção é o nível de miniaturização e de planejamento necessário para encaixar tantas engrenagens em um volume reduzido, porque isso exige metalurgia eficiente, ferramentas capazes de cortar dentes com regularidade e um domínio sólido de matemática aplicada aos movimentos aparentes dos astros, algo que por muito tempo se imaginou fora do alcance da tecnologia daquele período. Mesmo hoje,
grande parte do mecanismo original permanece desconhecida, porque o que chegou aos museus é apenas um conjunto de fragmentos que sobreviveram à corrosão, o que obriga os especialistas a aceitar que nunca será possível ter certeza absoluta sobre cada detalhe do projeto. Embora o padrão geral do funcionamento pareça claro a partir do que restou e das inscrições que ainda podem ser lidas na superfície externa do aparelho. Em torno desse objeto surgiu também um debate sobre continuidade de conhecimento, já que por muitos séculos não aparecem registros de máquinas com complexidade mecânica comparável, o que levanta perguntas sobre oficinas especializadas que podem ter desaparecido, guerras que destruíram tradições técnicas e manuscritos perdidos que talvez descrevessem outros exemplares semelhantes, usados por navegadores ou estudiosos interessados em prever a melhor época para viagens, festivais e rituais que dependiam de datas astronômicas. Ao visitar o museu em que o mecanismo está exposto, muitas pessoas se surpreendem com o contraste entre a aparência frágil e quebradiça do metal esverdeado e a ideia poderosa que ele representa, porque aquele objeto silencioso lembra que nem sempre o avanço do conhecimento segue uma linha reta, já que civilizações podem atingir picos de sofisticação em determinados campos e depois perder parte desse legado por causa de invasões, mudanças de língua ou simples descaso de quem herdou os artefatos, sem compreender o que tinha nas mãos. Nos últimos anos, novas técnicas de imagem permitiram ler trechos adicionais de texto gravado em pontos antes inacessíveis. Essas descobertas alimentam reconstruções cada vez mais detalhadas, que tentam reproduzir versões funcionais do mecanismo em metal moderno, revelando, pouco a pouco, um quadro em que a antiguidade aparece menos como um período de conhecimento rudimentar e mais como um momento em que diferentes tradições científicas conviviam, reunindo observação paciente do céu, artesania refinada e ambição de transformar ciclos astronômicos em algo que pudesse ser visto girando na palma da mão. Para quem acompanha a história desse artefato, o fascínio não está apenas na ideia de ele ser, muitas vezes, apresentado como um dos primeiros computadores analógicos conhecidos, mas principalmente no lembrete de que a curiosidade humana em entender ciclos do tempo, estações e movimentos celestes é antiga e de que a vontade de transformar ideias abstratas em objetos concretos, capazes de girar diante dos olhos, atravessa séculos e reaparece em cada tentativa de devolver sentido àquele conjunto de engrenagens arrancado do silêncio do fundo do mar.